Alerta Geral. 7h33. A passagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Ceará movimentou os bastidores políticos e deixou animados partidos e lideranças sobre as eleições de 2022. Ânimo maior para os aliados que querem manter a aliança com o PDT e fortalecer o governador Camilo Santana. Sátiro Salles. A passagem do ex-presidente Lula pelo Ceará agitou os bastidores políticos, deixou entusiasmadas as lideranças estaduais que sonham com uma candidatura própria e animou ao mesmo tempo a ala que quer fortalecer a liderança do governador Camilo Santana nas articulações com o PDT para a disputa do governo do estado em 2022. O ex-presidente Lula, além da reunião com lideranças do PT, se reuniu com dirigentes do PCdoB, PSOL e PSB para aproximá-los ainda mais da caminhada rumo ao Palácio do Planalto. Lula almoçou com o ex-senador Eunício Oliveira, do MDB, com quem conversou sobre alianças que abram caminhos para uma vitória na disputa presidencial do próximo ano. Disposto a construir um diálogo com diferentes correntes políticas e partidárias, o ex-presidente esteve também com o senador Tasso Gereissati, do PSDB. Lula sabe que o PSDB estará na corrida presidencial com uma candidatura própria, mas com boa antecedência deixa a porta aberta para, em um eventual segundo turno, construir alianças que não puderam ser montadas no primeiro. A agenda passou também pelo PDT. Com o distanciamento do presidenciável Ciro Gomes, a conversa foi com o senador Cid Gomes, que nesta segunda-feira voltou a manifestar um otimismo com o quadro eleitoral. Cid afirmou em entrevista à Rádio Assembleia que acredita na presença de Ciro no segundo turno em uma disputa com o ex-presidente Lula. Com informações dos bastidores políticos e de olho nas eleições de 2022, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. Um relato, jornalista Beto Almeida, sobre reuniões com adversários e aliados políticos que mostra aí essa sequência de reuniões a disposição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de não apenas dizer aos aliados no Ceará que há necessidade de diálogo, de conversa, mas na prática de dizer o seguinte: eu preciso dialogar, construir os caminhos de base sólidas nas alianças que são necessárias para o palanque de 2022. O ex-presidente Lula deixou esse recado, agitou sem dúvida nenhuma os bastidores da política do Ceará, mas deixou especialmente esse recado aos militantes do PT, principalmente aos que querem o lançamento de candidatura própria ao governo do estado, tentando aí um rompimento com o governador Camilo Santana e com o PDT. Nesse recado ficou bem claro, é preciso dialogar, conversar. Tanto é que o ex-presidente Lula se reuniu com os senadores Cid Gomes, do PDT, Tasso Gereissati, do PSDB, e o ex-senador Eunício Oliveira, do MDB. Reuniões com líderes partidários de diferentes siglas, demonstrando aí, Beto Almeida, em um exemplo de que conversar não ofende ninguém. Ou seja, Luziano, não ofende. O presidente, o ex-presidente Lula, e presidenciável, né, para as eleições de 2022, sabe claramente qual é o inimigo que ele tem à frente e vai em busca dos aliados, seja lá onde eles estiverem, porque precisa e sabe de um potencial segundo turno das eleições de 2022. Mostra que Lula tem uma mente muito mais aberta do que os próprios companheiros de partido dele, do que os próprios filiados ao PT, e não se arvora, Luziano, de ser dono de absolutamente nada. Aliás, a agenda do ex-presidente Lula foi muito mais interessante, muito mais apimentada nos bastidores do que propriamente a sua agenda aberta, a sua agenda pública, onde ele se reuniu com militância, onde ele se reuniu com lideranças comunitárias, com lideranças políticas, com partidos de esquerda, muito mais. Foi em busca exatamente de sinalizar para ex-aliados, para pessoas e líderes que estiveram, por exemplo, na linha de frente, trabalhando pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que os petistas até hoje consideram que foi um golpe, mas ainda assim o ex-presidente Lula sabe de quanto esses apoios são necessários. Um exemplo disso, o
próprio Eunício Oliveira. Ele tem sinalizado constantemente que quer o apoio do Eunício, que quer que o Eunício esteja com ele, mas ele sabe. Eunício, por exemplo, foi um dos beneficiários do Senado desse impeachment. Eunício foi presidente do Congresso Nacional, do Senado, na época que o presidente Temer estava lá, no comando de tudo e trabalhando pelo impeachment de Dilma Rousseff. Então, mas Eunício diz o seguinte, o que passou, Luciano, o que passou, passou. O que passou para Eunício é o seguinte, o impeachment ficou para trás, isso é história. E também para o PT. E também passou para o PT. Então tem que olhar realmente para frente. Eu acho que tem muito aprendizado nesse processo, nessa fala. É lógico, o Lula, o ex-presidente Lula, ao vir ao Ceará e ele próprio se dispor aí em busca de diálogo com o PSDB e o senador Tasso Gereissati, com o Eunício Oliveira, com o próprio senador Cid Gomes, que hoje tem o irmão Ciro como um dos principais adversários hoje em campanha aberta contra o ex-presidente Lula, mostra claramente que ele sabe o caminho que tem que fazer para percorrer e chegar exatamente onde ele pretende. E sempre deixar portas abertas Exato. nessa conversa. Agora, outra curiosidade que ficou, jornalista Beto Almeida, é sobre o movimento deflagrado por alguns setores do PT para o lançamento de candidatura própria. As informações dos bastidores que chegam é que durante a reunião do ex-presidente Lula com as lideranças regionais do Partido dos Trabalhadores, sequer esse debate entrou na agenda de discussão. Os discursos foram limitados ao próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à presidente da Executiva Nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Então, não alimentou o ex-presidente Lula qualquer expectativa para os defensores de candidatura própria, defendendo aí, volto a dizer e reforçar também o que você acaba de falar, a necessidade de diálogo com todas as forças partidárias que estão mais afiadas com o PT do ponto de vista da atuação política e do espectro ideológico. Exatamente. Até porque, Luciano, o ex-presidente Lula, com a experiência que ele tem, se ele fosse dar uma declaração firme e forte de o apoio de uma candidatura própria, ele estaria fechando literalmente os espaços. Vai deixar isso correr. E não que ele proíba e nem que ele vá desestimular que hajam outros movimentos no sentido de uma candidatura própria. O próprio o deputado federal Zé Ayrton Cirilo está fazendo isso e está fazendo no direito dele. Faz parte realmente, isso daí é uma coisa que eu considero muito boa dentro do PT. São essas opiniões contrárias, essas opiniões divergentes, mas no fim das contas, na hora de se bater o martelo, vai seguir a orientação da Executiva Nacional, vai seguir o entendimento do ex-presidente Lula, e isso não resta dúvida.